O Maranhão é um estado de contrastes. Tem a única base espacial do país, em Alcântara, mas ao mesmo tempo enfrenta dificuldades na infraestrutura. Parte das rodovias federais está intransitável, por exemplo. Como o futuro lançamento de foguetes e satélites ao espaço pode ajudar o Maranhão a superar essas deficiências estruturais? É o que vamos conversar com o senador Everton, do PDT, porque o desenvolvimento do Maranhão é assunto de Estado. Conosco aqui a colega Carla Benevides. Obrigado, Carla, pela presença. Obrigado, senador, pela presença no estúdio da TV Senado. Senador Everton, vamos conversar aqui sobre a Base Espacial de Alcântara. O senhor é autor de um projeto que cria uma alíquota de 15% sobre as atividades dessa base, que vai reverter, inclusive, a gente tem um infográfico aqui explicando, né? 40% dessa cobrança vão ser revertidos para os municípios maranhenses, 40% para o Estado, 10% para as universidades estaduais e outros 10% para o apoio à pesquisa. Agora, essa alíquota vai ser cobrada sobre exatamente que atividade? Como é que vai ser feita essa cobrança e qual a importância disso para o desenvolvimento do Estado, senador? Cumprimentar o Silvio, Carla, todos os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado e todos que estão retransmitindo o programa e também os que estão acompanhando através da rede social. Nós estamos num momento importante, um debate que ele sai das fronteiras do Maranhão e, claro, no Brasil nós temos que mais do que nunca nos preparar para o futuro. Votamos agora há pouco no Congresso Nacional o acordo de salvaguarda tecnológica que vai garantir esse negócio aeroespacial para o nosso país. Ele passa por Alcântara e Alcântara, como falado, no estado do Maranhão, é um local estratégico, né, para o mundo, e nós temos certeza que lá, estruturado, nós vamos gerar bilhões de negócios, mas esses negócios não podem ser só gerados e o povo maranhense apenas olhar essa riqueza passando por lá. Nós visitamos juntamente com uma comissão externa, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Pontes, junto com a equipe da Aeronáutica e parlamentares, tanto do Senado quanto Câmara, nós visitamos alguns meses atrás a base de Kourou, na Guiana Francesa. E lá em loco nós tivemos a oportunidade de conhecer e ouvir dos moradores o que era aquela comunidade antes dos negócios da base de Kourou e hoje. Né? E claro que há alguns conselhos que foram dados e, em base desses conselhos, nós resolvemos apresentar esse projeto. Vamos chamar de royalties do foguete, né? Não é dividir o negócio que está lá, mas o lucro que ele for ser gerado, nós precisamos deixar uma parte dele primeiro para a nossa universidade, para os nossos pesquisadores. É importante nós estarmos estimulando, porque hoje Alcântara ela vai ser uma referência para lançar a tecnologia e a inteligência estrangeira. Nós não temos ainda, infelizmente, investimentos, não chegamos ainda no nível de países desenvolvidos para terem a sua própria tecnologia e agregado a sua própria inteligência lá dentro. Então, tanto que tivemos que fazer essa parceria, não foi porque entregamos para os Estados Unidos, pelo contrário, porque hoje 90% dos componentes de qualquer satélite no mundo são de tecnologia americana. Então, a nossa ideia é justamente essa. O município de Alcântara, que é um município estratégico, mas ao mesmo tempo pobre, tem tudo para desenvolver. Agora, não para só ver riqueza, repito, precisa se deixar dinheiro lá. E o Estado, claro, que precisa fazer o enfrentamento na região. A Baixada Maranhense, onde está Alcântara, é uma região que merece e que carece muito do olhar do Estado brasileiro. É uma região muito pobre, é uma região de um povo ordeiro, trabalhador, mas que precisa de oportunidade. E eu tenho certeza que esse negócio é um negócio que vai ajudar a ativar muito a economia, não só do nosso Estado, mas do país futuramente. E as famílias que moram ao redor da base, senador, há risco de remoção, principalmente os quilombolas? Há uma preocupação com essa população? Grande, porque houveram várias famílias que até hoje reclamam da indenização de parte que já está resolvida. Porque assim, só para as pessoas entenderem, esse novo negócio e essa autorização que foi feita não é para aumentar a área da base, é a área que já existe. Então, aqui já existe, ela já pode operar. Para caso ela vá avançar ou vá aumentar de acordo com a demanda e de acordo com outros negócios que vão aparecer, aí sim terá que se negociar com a comunidade local
com as comunidades quilombolas para que se faça esses devidos remanejamentos. Mas isso nós estamos com toda a sociedade mobilizada, a universidade, os parlamentares, todos que têm pautas e causas com os movimentos sociais, muitos linkados para que a gente diga, olha, vamos preservar, né, a origem, a natureza, as pessoas, a história de cada comunidade dessa, ao tempo também que vamos abrir a oportunidade para que nós possamos levar esses negócios para o desenvolvimento daquela região. Não podemos também estancar, principalmente um local com potencial que tem Alcântara, a pretexto de sempre se dizer que somos contra qualquer novidade que venha. Não, nós temos que abrir os olhos, não podemos ser contra por ser. Agora, claro, queremos que o desenvolvimento chegue lá, mas não acabando com o nosso passado e com a história que nós temos linda daquele povo. Ainda um pouco sobre a base de Alcântara, o senhor comentou agora há pouco que realmente a maioria dos componentes necessários para a indústria aeroespacial são produzidos com tecnologia americana. E esse acordo que o Brasil assinou o ano passado, inclusive o ministro Marcos Pontes esteve aqui no nosso estúdio explicando esse acordo de cooperação tecnológica, o senhor considera ele importante, ele positivo, ou o senhor acha que o Brasil poderia ter tomado um outro caminho no sentido? Olha, ele é muito importante. Nós não podemos, de maneira alguma, é o que eu falei, misturar oportunidade com pauta ou com bandeira ideológica. Eu sou, por exemplo, membro da bancada da oposição, né? Tenho tido uma postura muito responsável aqui no Senado Federal. Mas eu não posso, a pretexto de ser oposição, dizer que um negócio aeroespacial é ruim para o Brasil e ruim para o Maranhão. Pelo contrário, né? Eu seria muito irresponsável não pensar em canais e saídas estratégicas, principalmente por uma saída onde é um valor agregado. A ciência, o produto, um chip, o valor agregado do negócio aeroespacial é um negócio bilionário e que você tem, sem dúvida nenhuma, condição de agregá-lo. Então, eu vejo condição real de a gente abrir, de o Brasil abrir esse negócio para o mundo todo, como está aberto. Então, assim, quando você faz acordo de salvaguarda tecnológica com os americanos, não quer dizer que o Brasil fez exclusividade com os americanos, não é isso. É que a tecnologia deles, de qualquer lugar do mundo que viesse utilizado o nosso espaço para fazer o lançamento, há um acordo para que seja totalmente preservada essa tecnologia e, claro, o direito deles. Como, por exemplo, você vai fazer uma corrida, né? Cada box tem a sua equipe e tem lá a sua marca. Ninguém entra, a equipe da Ferrari não entra lá na BMW para pegar o que eles estão utilizando. Tem regras, mas cada um tem a sua exclusividade e a sua tecnologia dentro do seu box. Então, o que nós estamos fazendo é garantir que o box americano, ele tenha total resguardo para que eles não possa ser usado de forma indevida a tecnologia deles. Mas nós podemos fazer com qualquer região do mundo, com a Europa, com os chineses, qualquer país do mundo, não há veto. É só pagar, né? É só pagar e, claro, tomara que o Brasil saiba cobrar, né? Porque nós, quando se trata de relação internacional, a gente gosta muito de ceder e veja aí como está sendo feito com o álcool, né? Um absurdo, né? Ceder aí dar essa injeção de quase 750 milhões de litros para a partir daí começar a taxar, assim como a gente faz com a soja, assim como a gente faz com o nosso petróleo, tomara que não seja feito com o nosso negócio aeroespacial. Senador, vamos falar um pouquinho sobre os municípios lá do Maranhão. Eu sou autor de um projeto que inclui 44 municípios para que eles possam fazer parte, né, do atendimento da SUDENE, serem beneficiados na área de atuação da SUDENE. São municípios que se caracterizam, têm as mesmas características climáticas, sociais e ambientais semelhantes às zonas semiáridas. Qual é a dificuldade desses municípios serem incluídos na área de atuação da SUDENE? Olha, primeiro já há uma má vontade dos políticos que têm muita influência no país, que já compõem essa outra região dos municípios declarados de região semiárida. Está claro. Segundo, o próprio governo nunca teve, eu não estou falando do governo Bolsonaro, o Estado brasileiro nunca teve interesse em fazer esse reconhecimento desses 44 municípios do Maranhão, que são semiáridos, documentos da Universidade Federal, da Universidade Estadual, os pesquisadores, as pessoas sabem que essa região é uma região que não chove, é uma região pobre e é uma região que precisa, sim, ser incluída nessa política da SUDENE. Fica de 6 a 9 meses sem chuva. Nós temos locais lá que dá 10 meses sem chuva. Então, assim, não tem condição. E existem vários investimentos
que acontece na região do Nordeste brasileiro, que eles têm políticas diferenciadas desde a taxa de juros, desde a aquisição de equipamentos para irrigação, para extensão, acompanhamento dos técnicos, né, acompanhamento técnico, enfim, investimentos, e que esses municípios do Maranhão, infelizmente, são penalizados porque há um bloqueio nesse sentido. Então, nós apresentamos esse projeto, estamos conversando, eu estou no momento do bom diálogo com os líderes para que eles se atentem e se sensibilizem com isso. Por que eu estou dizendo no momento do bom diálogo? Porque vai chegar a hora de a gente trazer esses 44 municípios para cá para o Congresso, vai chegar a hora do PDT e os partidos que entendem essa luta me ajudar a começar a obstruir pauta, a começar a fazer outras confusões boas dentro da casa para que acordem e atentem para esse grande problema que a gente vive, que são essas cidades do Maranhão aí, que não são só nossas, são brasileiras, irmãos que têm que ser dado à mão. Certamente um dos argumentos que o senhor vai utilizar é o fato de que 1.300.000 maranhenses sofrem com a seca e estão nesses municípios, né, senador? Estão nesses municípios. Se fosse um maranhense ou um brasileiro, se fosse 100, você imagine mais de 1 milhão. Então, não é uma coisa isolada. Eu conversei recentemente com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, que é do Nordeste, que é lá do Pernambuco, e eu disse, olha, todo o dinheiro para Pernambuco é pouco, né? Assim como para o Maranhão também. Então, tem que atender o Maranhão, tem que atender o Pernambuco, tem que atender o Ceará, a Bahia, o Piauí, mas também tem que atender o Maranhão. Então, nós vamos continuar fazendo essa pressão, e a boa pressão, no bom diálogo, claro, até porque eu acredito que aqui é a casa da convergência, então você tem que construir, tem que convencer para poder avançar. E eu tenho certeza que um futuro tão breve, tão próximo, a gente vai poder dar essa boa notícia a esses irmãos desses 44 municípios que vão poder aí, se Deus quiser, ser incluídos nesse grupo, não digo seleto, mas um grupo que precisa de verdade de uma atenção especial do Estado brasileiro. O senhor falou aí de vários estados do Nordeste e uma questão que está agora também nos discursos, né, de vários senadores da região Nordeste, mas também do Maranhão, é a questão da concessão de novos benefícios do Bolsa Família, né, que foi feito agora pelo governo. 3% foi destinado para a região Nordeste. Atualmente, no Maranhão, 927.000 famílias são beneficiadas com o programa Bolsa Família. Qual o impacto que essa concessão de 3% vai causar na região do Maranhão, senador? Olha, primeiro nós queremos ter acesso a esse relatório que o Ministério Público já pediu, o TCU já pediu ao governo federal, como é que eles vão explicar essa conta, né? 3% para o Maranhão e para o Nordeste, mais de 50.000 famílias perderam ou deixaram de ter acesso ao benefício, enquanto isso, em outras regiões, por exemplo, Santa Catarina, se aumentou de forma... não tem comparação com o número que foi atendido no Nordeste brasileiro. De que o presidente Bolsonaro não gosta do Nordeste, né, todos já sabem disso, apesar de ter alguns nordestinos que ainda gostam dele, né, mas a recíproca, pelo menos da minha parte, não é verdadeira, porque não dá para imaginar, pela primeira vez na história, um presidente da República que não tem um ministro sequer do Nordeste brasileiro, né, você vê o seu staff todo, não tem uma atenção de verdade com aquela região, e a discriminação ela passa aí, por exemplo, dentro dos programas sociais. Então, é preciso que a gente tenha, assim, firmeza aqui dentro, né? Nós temos ajudado nas pautas do Brasil, apesar de ele não se ajudar, né? Nós estamos tentando aqui votar matérias importantes, até a oposição tenta ajudar, apesar do presidente ele mesmo criar as próprias crises dele, ou as cortinas de fumaça, vamos dizer assim, para ele não poder enfrentar de verdade o problema, que está aí, dólar alto, desemprego alto, várias questões importantes que precisam ser resolvidas e que nós não estamos vendo luz lá no final do túnel, infelizmente, com a economia aí sendo derretida e de forma absurda, ainda se criando confusão onde não se precisa, né? Então, eu acredito que essa questão não só do Bolsa Família, mas está aí a questão da assistência social, um absurdo, o desmonte do SUAS, atinge diretamente o Nordeste brasileiro e o Maranhão. O recurso e a portaria que foi editada ainda pelo então ministro Osmar Terra no final do ano, ela vai cortar aí cerca de 40% a 50% do recurso. Então, a pessoa que está em casa, só para entender, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, é a fonte de recursos que financia as prefeituras, as secretarias de assistência social, que leva as políticas para o idoso, que leva as políticas para a criança e adolescente, que leva as políticas sociais para o município. Então, na hora que corta esse recurso,
a gente está falando de não atender quem mais precisa. E isso é gravíssimo, isso é um crime de lesa pátria. Nós tirarmos a política, por exemplo, do idoso e da criança. E é isso que eles estão fazendo. Do jeito que está, se não tiver providência, a partir de agosto nós não temos recursos nos municípios. Algumas prefeituras já estão anunciando o fechamento de serviços na área de assistência social, porque a equipe econômica só pensa em número e em atender aí o grande mercado internacional. O senhor falou agora na minha assistência social e teve um caso aqui que se transformou num projeto que o senhor apresentou aqui no Senado, um caso que inclusive causou uma certa comoção entre a população do Maranhão. Uma idosa que precisava fazer nebulização em casa constantemente, que ela tinha problemas respiratórios, ela morreu no mesmo dia em que a empresa concessionária de energia elétrica cortou a luz dela por falta de pagamento, por inadimplência, né? O senhor apresentou um projeto justamente para evitar que esse tipo de risco aconteça, exista, né? Quer dizer, não pode cortar a luz mesmo por falta de pagamento no final de semana, senador? Já está aprovado no Senado e foi para a Câmara. O que é importante? Primeiro, jamais eu vou responsabilizar a empresa, o Ministério Público, as autoridades estão pedindo informações para saber se foi vinculado ao fato. Mas aconteceu. A empresa de energia chegou, cortou a energia, tem um vídeo lá, triste, horrível, né, onde a pessoa faz o apelo, olha, essa idosa aqui na porta, ela ainda com curativo, né, no braço por conta das injeções, que é difícil achar veia, então fura muito e tudo, e ela tinha acabado de chegar do hospital, uma senhora com mais de 90 anos de idade, e ele dizendo, olha, você vai cortar a energia, já está no final do dia, e ela precisa fazer nebulização mais tarde, à noite e tudo, e o funcionário da empresa fingia que não estava ouvindo, né, sendo tudo filmado, chega lá, corta a energia e vai embora. E o rapaz, de manhã cedo, mostra a senhora deitada, já sem vida, né, e dizendo que ela perdeu a vida. Então, assim, é de machucar. Não estou dizendo que ela morreu porque neste dia não tinha nebulização. Eu só estou dizendo que é de machucar e vários casos acontecem no Brasil de chefes de família. Primeiro, vamos partir aqui da premissa seguinte, ninguém atrasa uma conta de energia e de água porque quer. Tá? Porque sabe que é um serviço essencial. Então, você, por exemplo, se você não quiser assistir mais TV a cabo de tal assinatura, você tem a parabólica, você tem a aberta, você tem outras opções. Água não e energia não. Se cortar, a família brasileira pobre não tem condição de dizer, cortou, eu vou botar energia solar, eu vou botar eólica, eu vou botar outra. Não, ele depende daquela empresa que é exclusivo o serviço. Então, ele, claro, ele paga, né? Pode ver que os índices, o bom pagador é geralmente quem tem pouco. Né? Então, ele não é caloteiro, o trabalhador e o pobre. E aí, o que acontece? Quando ele atrasa a sua conta, o seu talão, geralmente acontece de a empresa chegar lá, véspera de feriado é terça-feira, lá vem o cara da empresa na segunda-feira, 4 horas, 5 horas da tarde. Banco fechado, no outro dia, tudo fechado. E aí o cara tem lá um pouquinho de carne na geladeira, tem um pouquinho de comida, coisas essenciais para cuidar do recém-nascido, da idosa, do idoso, o mínimo para dar o conforto à família. Muitos dependem da energia para puxar a água da bomba e tudo, então, via bomba. Então, o que acontece? Você tira o mínimo de qualidade de vida dessa gente que já precisa demais dos serviços básicos que eles compram, né, que são pagos, e muito bem pagos, porque é caro isso, é ruim o serviço e é caro. Então, no projeto nós proibimos as taxas de religação, que são absurdas, né? A taxa emergencial, aí a pessoa paga quase o valor da conta. Né? Nós tivemos vários casos durante a tramitação do projeto aqui no Senado, fizemos um comparativo em alguns estados. Então, é proibido taxa de religação e obrigação, depois de pago, 6 horas a empresa retomar o serviço. E ela não adianta ela alegar que não tem condição, porque ela tem condição de ir lá cortar, como é que ela não tem condição de voltar e ligar? Né? Então, ela vai ter até 6 horas para fazer isso. E a proibição da interrupção do serviço em véspera de feriado e véspera de final de semana. Ou seja, sexta-feiras e antes dos feriados, não poder mais fazer esse tipo de interrupção. Né? Nós não estamos, através desse projeto, estimulando de forma alguma a inadimplência, né? Até porque a empresa pode ir na segunda-feira, pode ir na terça, na quarta e na quinta, mas nós estamos dando condições mínimas para esse chefe de família, já constrangido de ver a sua família lá sem energia, sem água, ele ter pelo menos ali algumas horas úteis no dia seguinte para tentar, através de um bico, através de algum empréstimo, através de alguma ajuda, alguma negociação com a própria empresa, ele poder ir lá e pagar e retomar essa dignidade, esse serviço de dignidade dentro da sua casa. Senador, vamos falar um pouquinho sobre... Desculpa te interromper. Está aprovado no Senado Federal esse projeto, tá? Agora ele está na Câmara dos Deputados.
Já a semana que vem já pedi audiência com o presidente Rodrigo Maia, já liguei para ele, vim de lá, então a gente conhece como funciona ali o trâmite do Colégio de Líderes e vou acompanhar de perto, como se fosse um deputado, não interferindo, claro. No direito e autonomia que a Casa tem, mas eu tenho certeza que os deputados federais vão se sensibilizar e ajudar a votar esse projeto importante para, em breve, entregarmos para o povo brasileiro. Sobre infraestrutura, senador, a bancada do Maranhão esteve recentemente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para solicitar a manutenção supervisionada de várias BRs, né? A BR-135, 316, 222, 226 e também da obra da travessia urbana de Imperatriz, que fica na BR-010. Qual foi o resultado dessa reunião? Olha, uma reunião de trabalho produtiva. O Ministério da Infraestrutura e o DENIT, o ministro Tarcísio e o general Santos Filho, eles admitem que o Maranhão hoje é uma das piores malhas viárias, uma das piores estradas do Brasil, as BRs nossas são lá. E claro que tem várias dificuldades, né? E nós sabemos que não é fácil, principalmente um território como o nosso. O Maranhão é um estado muito grande, né, e muito largo. Então, nós temos lá milhares de quilômetros de BRs e de estradas também estaduais que precisam de apoio e cada um fazendo a sua parte com o maior esforço possível. Então, o governo federal, repito, a gente reconhece, reclama, se indigna e briga. Mas eu não sou nenhum irresponsável de dizer que as estradas do Maranhão acabaram só porque o Bolsonaro assumiu. Já eram né? ruins. Elas já vêm de um processo, né, de falta de investimentos grandes e que pioraram ainda mais já no governo do Temer. Agora não se teve recurso ano passado, se deixaram acabar alguns contratos e agora o governo acordou. Pelo menos o ministro Tarcísio acordou para dizer, olha, não dá para ficar do jeito que está. Tem local lá intransitável. Você pega ali o trecho principal que para entrar em São Luís, a nossa capital, que é a BR-135, a única via rodovia que você pode ter acesso à ilha, ela está, um trecho dela intransitável. Os passageiros, as pessoas têm que dar a volta por uma MA, pegar a MA Vargem Grande, Coroatá, para não ter que passar a Miranda do Norte a Caxuxa, porque é 60, 70 quilômetros que você demora 3, 4 horas para rodar. Buraco então, para todo lado? Buraco e já falta de estrada mesmo. Então, o governo ele tomou algumas providências, eles apresentaram uma planilha para nós, já falando de algumas metas. E a bancada maranhense, toda a bancada, os deputados, senadores, indicaram verbas de emenda impositiva de bancada para ajudar a complementar esses valores importantes que são para ajudar na recuperação, na manutenção e também na construção de vias que estão lá já com gargalo grande. Se não, vejamos. A BR-135, que eu falei que é super importante, um trecho dela já está autorizado, eles já começaram lá a recuperação. Na verdade, essa recuperação é só para manter a trafegabilidade, porque eles mesmos já dão ela como perdida. Então, já foi dado a ordem de serviço para uma empresa fazer um novo projeto de uma nova estrada. Com esse projeto pronto, eles vão ter que licitar ela e vamos ter que construir uma nova estrada, que é essa de Miranda até Caxuxa. A de Estiva até Miranda, nós teremos, são outros 2 lotes que já estão sendo resolvidos. Um deles tem lá 80 milhões disponível também de emenda da bancada do Maranhão de alguns anos atrás, de 2, 3 anos atrás, que está lá disponível e o contrato precisa ser executado até dezembro para a gente não perder. Então, o ministro já colocou e confirmou que o Exército Brasileiro vai executar esse serviço e isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir garantir. Lá no trecho da 222, da 316, nós temos essa 316, nós temos a estrada que a gente chama do Baú, que faz o contorno da cidade de Timon. Você liga ela de Teresina à região central do Maranhão. É outra lenda nossa lá que foi destinado o recurso. Então, com o que tem o plano do governo esse ano é de fazer o contorno da cidade de Timon e pelo menos mais 8 quilômetros para ir começando a unir com a parte que já está feita. Então, a gente acredita que daqui uns 2, 3 anos vai estar concluída essa estrada. A 010, que é importantíssima. Você pega um pedaço grande da Belém-Brasília nela, né? Então, a 010, você está ali em Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão, a cidade mais estratégica do estado, né? E bonita. Eu sou de lá, nasci em Imperatriz, então eu tenho que puxar também um pouquinho para cá, né? Então, Imperatriz, lá, a 010, nós temos lá
uma obra que está se arrastando, né, ao longo dos anos. Então, eles vão agora concluir os viadutos com o dinheiro que foi colocado pela bancada lá, concluir os viadutos que passam sobre o Rio Cacau e pelo menos mais 4 quilômetros dentro da travessia urbana. E aí, paralelo a isso, temos recursos da bancada federal também já destinada para o DENIT para poder fazer o projeto de duplicação desse trecho, de Imperatriz para Açailândia. Então, com esse projeto pronto de duplicação de Açailândia, Imperatriz e Caxias a Timon, que é outro trecho, nós vamos saber quanto que vai custar essa obra. E aí é o que eu tenho defendido na bancada. Todo o dinheiro para isso é pouco. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal levantou, fez o estudo, a EVTE, o estudo de viabilidade técnica desses 2 trechos, e o próprio DENIT já deu o relatório dizendo que é mais do que necessário, é urgente fazer a duplicação desses 2 trechos. A Polícia Rodoviária Federal nos deu a informação de que nos últimos 4 anos, 503 pessoas morreram nesses 2 trechos. Tá? Então, 2 aviões lotados, grandes, caindo, né? É mais do que o coronavírus hoje em vários países do mundo. Nós estamos falando de acidente de trânsito por conta da falta de uma duplicação em uma estrada importante, como é Imperatriz a Açailândia e Caxias a Timon. Então, são lutas, né? Várias, a estrada lá de Santo Inês, a região da BR, nós temos a Dodor 2, nós temos muitas estradas, muitas lutas para ter e para travar ao longo dos próximos anos, para a gente ajudar aí o estado do Maranhão a sair aí dessa dificuldade que nós estamos vivendo. Na parte rodoviária, né? Por se tratar de um estado que tem um porto estratégico, é o Porto do Itaqui, nós não podemos também deixar de olhar e pensar a política ferroviária, até porque no escoamento da soja, do Mato Piba, aquela região toda do Mato Piba ali no Maranhão, nós estamos, além com a melhor base, que é o início aqui do programa, nós estamos com o melhor porto do mundo, o do Porto do Itaqui. Então, precisamos não só mostrar esse potencial para o mundo, como aproveitar também essa riqueza que ele gera o porto, para ajudar também no desenvolvimento do nosso estado. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço e, claro que eu queria falar de vários temas, mas eu encerro aqui, primeiro agradecendo e também já provocando vocês para continuar falando do tema Maranhão na questão do turismo. Nós temos as melhores cachoeiras do Brasil, as cachoeiras do sul do Maranhão, Pedra Caída. Nós temos os Lençóis Maranhenses, que é uma das belezas naturais maiores do mundo, estão nos Lençóis Maranhenses e que o mundo tem que conhecer e precisamos abrir aquela porta importante do desenvolvimento ali através do turismo, sustentável, claro, para ajudar no desenvolvimento daquela região. Com certeza, senador. Muito obrigado. Obrigado a você também, Carla, pela presença aqui com a gente. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, lembrando que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, e no nosso canal do YouTube, ou ainda em podcast, nas principais plataformas de áudio. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você liga grátis para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.